Vamos lá para análise macro. Bom, essa semana as bolsas do planeta Terra inteiro amargaram quedas bem expressivas, tanto lá fora quanto aqui para nossa bolsa no Brasil, e o responsável por tudo isso foi um gráfico. Na quarta-feira nós teríamos a super quarta, que nós chamamos, que é quando nós temos a decisão de política monetária aqui do nosso Banco Central no Brasil, mas também tem a decisão de política monetária do Fed, que é o Banco Central dos Estados Unidos. E ela que veio assustando os investidores do planeta Terra inteiro. Além de tudo, na quinta-feira e na sexta-feira, nós tivemos também as decisões de política monetária dos outros bancos centrais do mundo, com destaque para o Banco Central da Inglaterra e o BOJ, que é o Banco Central do Japão. E para coroar a semana, a gente teve aí também a China sendo mais cautelosa nos juros dela por lá, para poder amenizar um pouco a desvalorização da sua própria moeda. E isso tudo refletiu na nossa bolsa aqui no Brasil, numa queda de mais de 2% e uma alta de mais de 1% para o dólar aqui no Brasil só essa semana. Então, já começando pelos principais pontos que fizeram com que isso acontecesse essa semana aqui no Brasil e no mundo, a gente teve, como eu falei, a decisão de política monetária do Fed, que é o Banco Central dos Estados Unidos. Era o principal dado mais aguardado por todos os mercados do mundo, né, por conta da sua decisão de juros afetar as economias de outros lugares do mundo também. E nós tivemos uma decisão que veio dentro do esperado, que eles manteriam a taxa de juros inalterada, só que o que assustou e gerou uma precificação absurda de queda, inclusive foi a maior queda dos últimos 6 meses lá nas bolsas americanas, foi o dot plot, que é um gráfico que mostra a votação de cada membro do Fed para as próximas decisões. E, inclusive, esse gráfico mostrou que 12 dos 19 membros votaram por mais uma alta de juros ainda esse ano nos Estados Unidos, enquanto o mercado estava aguardando e estava esperando, com a maior parte das apostas, de que os Estados Unidos iam parar realmente de subir juros esse ano lá e o próximo passo seria uma queda. E, inclusive, além de tudo, esse gráfico também mostrou que as quedas que estavam sendo precificadas para ano que vem seriam 4 quedas, se transformaram agora em apenas 2. Esses detalhes de um gráfico apenas transformaram-se em quedas generalizadas nas bolsas pelo mundo inteiro, nas commodities pelo mundo inteiro e alta no dólar frente às moedas de outros países. Inclusive, o setor que mais foi afetado por esse gráfico era o único setor que estava salvando a economia americana, as bolsas americanas, que era o setor de tecnologia. Que já não é de hoje que a gente sabe que eles estavam passando por um hype absoluto depois da difusão das AIs pelo mundo, e como o mercado americano tem as pioneiras nesse cenário, ele estava salvando as bolsas durante o ano inteiro, e essa semana a precificação foi terrível para as bolsas de tecnologia, por conta de que, se realmente se concretizar que teremos mais altas de juros e o juros vai ser mantido mais alto por mais tempo nos Estados Unidos, elas são as mais afetadas por conta de que elas precisam de capital intensivo, que a gente chama. Elas precisam toda hora estar se financiando novos projetos e pegando dinheiro emprestado. Se elas precisam pegar dinheiro emprestado e o dinheiro está mais caro, automaticamente elas acabam tendo uma precificação negativa nas suas ações por conta de que elas vão ter, teoricamente, menos lucro no futuro. Então, como se já não bastasse esse cenário precificado tão ruim, a gente teve aí essa semana o petróleo atingindo as máximas dos últimos 15 meses. O petróleo já vem subindo desde junho, já subiu aí próximo a 30%, ou seja, ele volta sim a pressionar o cenário da inflação, e tudo isso acabou sendo agravado no finalzinho da semana, quando a Rússia proibiu definitivamente as exportações de diesel e de gasolina dela mesma. Então, assim, o cenário inflacionário volta a ficar no foco, e inclusive, bem provavelmente foi por isso que os diretores do Fed tiveram decisões tão hawkish, que a gente chama, tão agressivas assim, na hora de determinar o dot plot, por conta de que eles sim estão preocupados aí num cenário inflacionário, e para controlar a inflação precisam manter esses juros mais alto por mais tempo. E já falando em juros, nós também tivemos a decisão de política monetária aqui do Brasil, que ela teria a espera por uma queda de 0,50 na maior parte das apostas, veio exatamente isso. O que seria um fator benéfico, o Brasil reduzindo juros, acabou se tornando um fator também prejudicial para os mercados, com um comunicado que foi visto como duro. No comunicado ficou claro que eles vão manter esses ritmos de queda de juros aqui no Brasil em 0,50% a cada reunião até o final do ano. E isso vai totalmente contra o que os mercados aqui no Brasil já estavam começando a divulgar e precificar, como o Itaú, que já precificava uma queda de 0,75% em dezembro. Ou seja, nós teríamos mais uma reunião de 0,50 e depois em dezembro aumentaríamos o ritmo. E a justificação que o Banco Central deu para tudo isso foi que eles precisam ter um cumprimento das metas fiscais no foco. Então, nada de aumentar o ritmo antes que a gente tenha direcionamentos melhores para o cenário fiscal, né, que é diretamente ligado a decisões políticas e não do Banco Central.
E já falando de política, nós tivemos essa semana o Lula se encontrando lá nos Estados Unidos com o Biden e também depois, logo em seguida, ele se encontrou com o Zelensky, que é o presidente da Ucrânia. E na reunião com o Biden, a sinalização seria positiva por conta de que eles participaram de uma cerimônia de lançamento de uma iniciativa global chamada Lula Biden. É um avanço basicamente em conjunto sobre os direitos trabalhistas na economia do século XXI. Esse era o foco da reunião entre os dois. Aparentemente nada de expressivo saiu dessa reunião, então nem para positivo nem para negativo. E a próxima reunião que ele teve naquele mesmo dia foi com o Zelensky. Com o Zelensky a gente tinha uma expectativa aí preocupante por conta de que as últimas entrevistas que o Lula tinha dado fora do país, ele tinha criticado o Tribunal Penal Internacional, que é esse tribunal, ele tinha decretado a prisão do Putin por crime de guerras e vários outros crimes fora da Rússia. Então a expectativa que foi gerada para esse encontro entre o Lula e o Zelensky seria para monitorar os discursos de ambos, né? E ver se tinha algum tipo de atrito ou não. Mas foi praticamente um não evento, não teve nada de expressivo saindo dessa conversa. E o cenário que realmente preocupou aqui pra gente no Brasil essa semana foi o fator da Rússia ter cortado as suas exportações. Porque, como eu comentei durante essa semana, só em agosto, o diesel russo foi responsável por abastecer 70% de toda a importação que o Brasil fez. E, obviamente, a Rússia cortando a exportação para o planeta Terra inteiro gera falta de diesel. Aí nós temos que substituir essa importação da Rússia por importações dos Estados Unidos. Só que o diesel dos Estados Unidos é mais caro. Então, das duas, uma. Ou fica sem e o preço sobe aqui e gera inflação, ou importa mais caro e o preço sobe aqui e gera inflação. Então, isso tende a ser inevitável se a Rússia não voltar atrás nesses cortes generalizados de exportação do próprio diesel e da gasolina. E além de tudo, essa semana nós tivemos relatos de possíveis novos estímulos na China, o que seria visto como bom para o Brasil, mas se nós estamos olhando para uma falta de petróleo no mundo, nós teremos uma China com mais incentivos para voltar a acelerar. Isso quer dizer que ela vai consumir mais petróleo. Se ela vai consumir mais petróleo, vai sobrar menos petróleo no mundo, o que vai gerar mais pressão inflacionária no preço do petróleo e pressionando a inflação tanto aqui para o Brasil quanto no mundo. E já falando do cenário asiático, a gente teve essa semana aí informações importantes vindas de lá, como aquela Country Garden, que é a incorporadora chinesa, ela conseguiu mais prazo para vencimentos que estavam sendo essa semana de alguns títulos, que se ela não conseguisse, ela ia dar calote, e realmente foi a parte da sinalização positiva. Outros fatores aí, como a Rio Tinto, que é a segunda maior produtora de minério de ferro do planeta, ela falou que o apetite da China pelo minério de ferro vem aumentando nos últimos meses, o que é positivo para quem produz minério de ferro, o que é o caso da nossa Vale aqui no Brasil, né? E isso tende a precificar futuramente cada vez mais positivo para ela aqui no Brasil, ajudando a nossa bolsa. E nós tivemos também, vindo da própria China, a sua decisão da principal taxa de juros que eles têm no mercado por lá, que são as famosas LPR. Quando sai a LPR, ela sempre é decidida a taxa de 1 ano e a de 5 anos. E a China resolveu manter as taxas sem alterações, muito por conta de que, além de precisar impulsionar sua economia, ela também precisa dar uma segurada para não deixar com que a sua moeda se desvalorize muito. Que, lembrando, a moeda da China está em patamares bem desvalorizados dos últimos anos. E nós tivemos também na Ásia a decisão de política monetária do BOJ, que é o Banco Central do Japão, acabou frustrando o mercado e intensificando essa precificação negativa no mundo, depois que eles mantiveram a sua política monetária extremamente acomodatícia, que é o quê? Extremamente incentivando a economia, simplificando ao extremo. E nós tivemos aí uma queda, depois que saiu a decisão deles, do iene frente ao dólar, né? Então o dólar acabou se valorizando mais ainda no mundo, por questão de que o iene, que é a moeda japonesa, tem uma grande participação na principal cesta de moedas, que é contra o dólar. Então, assim, botando tudo num pacote, as ações da Ásia como um todo não foram tão boas a ponto de refletir positivamente para o mundo. Então, as bolsas permaneceram mais para um cenário negativo. Inclusive, nós tivemos a decisão também do BOE, que é o Banco Central inglês, e lá eles seguiram a linha dos Estados Unidos e mantiveram a taxa de juros inalterada. Depois, até mesmo que saiu a sua inflação ao consumidor deles, e ela veio acelerando menos do que o mercado esperava. O mercado esperava aí que a inflação ao consumidor fosse para 7%, extremamente alta, só que ela veio 6,7%. Então, assim, um pouco menos do que o esperado, ainda em patamares altos, só que o BOE está enfrentando uma situação bem diferente dos Estados Unidos, porque além de controlar a inflação, eles estão num cenário de desaceleração da economia, tanto na Inglaterra quanto na Europa como um todo, muito pior do que o resto do mundo. Inclusive, dando alguns detalhes da Europa, a gente teve aí também a divulgação da inflação ao produtor na Alemanha, e mostrou a maior queda de inflação ao produtor desde 1949. Ela veio uma desaceleração aí para menos 12,6%.
Isso visto pela perspectiva de combate à inflação é ótimo, perfeito. Só que eles estão, como eu falei, enfrentando muito mais risco de uma recessão do que o resto do mundo. E aí já precifica negativamente para o cenário das bolsas, por conta de que dá a entender que a indústria da Alemanha, que é o carro-chefe, está desacelerando absurdamente. Então, assim, nós tivemos todas as sinalizações do mundo precificando para uma queda, o que não foi diferente aqui para o Brasil, porque nós estamos participando e negociando com o mundo inteiro a todo momento. Então, se o mundo desacelera ou se o mundo tem perspectiva de mais juros por mais tempo, automaticamente gera menos liquidez para todos os ativos do mundo, o que respinga aqui para a gente no Brasil. Então é isso. Na próxima semana nós teremos novos dados que podem mexer os mercados, tanto para o cenário positivo quanto para intensificar o cenário negativo, mas eu vou acompanhando no detalhe e vou lançando aqui todos os dias.